pessoal, boa noite, saudações tricolores. Passamos, apesar de levar um susto por 30 minutos. E agora é ver o sorteio para ver quem que a gente vai encarar. O jogo, depois que a gente empatou, o jogo foi muito fácil. O Fluminense estava complicando um jogo fácil. Mas antes de a gente falar sobre o jogo de hoje, que eu não gostei, que tal você se inscrever? Se inscrever e dar um like, os amigos que fazem parte do canal também se inscreverem, divulgar o canal para outros amigos. E também foi o que eu falei nesse vídeo de hoje de manhã. Eu quero acrescentar alguma coisa ao nome Leiteria do Castilho. Tipo, Leiteria Castilho, alguma coisa tricolor, alguma coisa fluminense. Aceito, já tenho alguns nomes na cabeça, mas aceito sugestões. E vou colocar em votação aqui mesmo no canal. Falou? Vamos fazer agora a nossa avaliação desse jogo, que eu achei um peladão. Eu achei o jogo horrível, se vocês querem saber, horrível. E depois de ver esse jogo eu cheguei a algumas conclusões, não é chegar a conclusão, só vai me confirmando as coisas que eu acho. Primeiro, de novo, estou vendo agora, hoje, o time deles é muito fraco. Mas dentro dessa fraqueza, que é onde eu não me baseio contra time forte, contra time fraco. Até os 30 minutos a gente não ganhava uma bola, uma segunda bola, nenhuma segunda bola. Até a gente levar um gol, a gente não ganhava nenhuma segunda bola. Porque é impossível você ganhar a segunda bola, mesmo contra um time muito fraco, quando os caras jogam com o meio de campo povoado, e a gente joga com dois caras marcando e um deles não é cabeça de área, pá. É muito difícil, pá. Ficam buracos na frente da área. Buracos, pô. E os caras estão fazendo 1-2 toda hora em cima do Samuel Xavier. Quer dizer, não tem hora que você não aguenta, pô. Porque você, do jeito que a coisa acontece, de ficar esses dois caras perdidos na frente da área, Martinelli e Nonato, Martinelli e Hércules e Nonato, quem for, não aguenta o tranco. E sabe o que acontece? É porque o torcedor normal, ele não vê o jogo, ele olha e não vê. Explode nos zagueiros essas bolas. Explode nos zagueiros. Aí você fala que o cara é uma merda, que o cara é indeciso, que o cara é inseguro, claro que ele é. Só fica um time porcaria que nem esse do Aparecidense, estava dando um sufoco na gente. Aí nós levamos um gol, resolvemos partir para cima para marcar e viu a fraqueza do time. Os caras, antes de fazerem o gol, eu cheguei a comentar isso no grupo do Twitter, nos dois grupos, os caras estão dando um espaço gigante para a gente contra-atacar. Tanto é que teve aquele lance isso foi depois do gol, aquela bola que ia ser pênalti, mas não foi porque o cara que o Arias estava impedido. E mais, além disso, o juiz é louco, né? Sabe por que ele deu um cartão amarelo pro Arias? O cara estava fazendo o jogo, levou um pênalti. Se não está impedido, tinha que dar o pênalti. A ponto dele depois falar assim, houve o pênalti, mas antes houve o impedimento. Mas ele foi e deu um cartão pro Arias, como se o Arias tivesse se jogado. Porra, ele passou pelo goleiro, só tinha ele o gol. Nem goleiro mais tinha. Então, não dá para entender essas coisas do Fluminense. Mal escalado. Esse negócio de controle de carga é de uma palhaçada. Isso é para esconder coisas que estão acontecendo dentro do Fluminense. Só isso. Mas voltando aqui, teve esse lance. Antes, teve um lance também de contra-ataque. Nós perdemos, eu não me lembro quem que foi. Teve a jogada do Samuel Xavier com o Arias foi na linha de fundo e rolou pro Ganso. Isso antes quando estava 0-0. Foi a única chance real que a gente teve. Aí o Ganso chutou em cima de um cara, chutou em cima de um cara. Aí você a barra bacana é o seguinte, você vê as estatísticas. O Fluminense não chutou a gol, o cara tirou a bola quase em cima da linha. Chutou a gol, a bola ia dentro do gol, só que não foi o goleiro que pegou, foi um back. E o Ganso também não pode perder um gol daquele, né? Sendo o Ganso. Se for o Paulo Baier, a gente deixa. Porque ele não tem capacidade, mas o Ganso tem capacidade de ver. Ainda mais que foi um passo que o Arias foi até a linha de fundo, olhou e jogou pro Ganso. Faz, Ganso. Ele não fez. Mas depois que a gente levou o gol, aí nós partimos para cima, já teve 1, 2 chances, a gente fez o gol. Aliás, um gol estranho, né? Porque eu acho que o Ganso, quando passou a bola para o Samuel Xavier,
pensou em outra coisa. Só que o Samuel Xavier também dominou a bola e bateu. E matou o goleiro, porque foi no cantinho, a bola bateu quase na trave. Acho que até bateu no pé da trave e entrou. Aí depois acabou. Os caras ficaram completamente perdidos, a gente ganhou. Ganhou o meio de campo, ganhou tudo. Ganhamos o jogo, fizemos 2-0 com o Everaldo. Foi pro segundo tempo, voltou, acabou, o jogo já tinha acabado. Os caras não conseguiam mais andar em campo, todo mundo morto, a gente perdendo o gol. E até que a gente fez mais dois. Um naquele canhão do Ganso. Você vê como é que o time estava fácil? Os caras foram sair jogando, perderam a bola foi pro Ganso, o Ganso matou a bola, limpou pro lado e deu um canhão, ninguém chegou nele. É inacreditável. Depois o Senna cabeceou aquela bola, o goleiro dividiu com ele, depois o Senna fez o gol. O cara foi tirar, já botou para dentro do gol também. A bola ia entrar de qualquer maneira. Mas, e ainda podia ter feito mais. Aí o que acontece? Não tem muito o que analisar num jogo desse. Mas a gente tem que analisar outras coisas. Primeiro, é um time que continua perdido. Não tem nada ensaiado, nada projetado, não tem mudança tática nenhuma. Aí mesmo assim, ganhando de 4-1, o que você espera agora? O cara vai dar chance pro Lavega. O Lavega não jogou um jogo inteiro ainda. O Lavega acho que jogou até agora 45 minutos, mais uns 20. Porra, o moleque da seleção uruguaia, será que ele é tão ruim assim? Porque o Paulo Baia, esse a gente sabe que é uma merda, mas esse não para de ter chance. A gente devia chamar o Paulo Baia, sabe de quê? Alexandre Jesus 2, é jogador de empresário. Aí, o que eu posso pensar? O que eu penso? Posso pensar não, o que eu penso? O nosso presidente é um cara refém de empresário, o que já é ridículo para um cara que quer ser CEO de uma SAF. Refém de empresário. Porque esse Paulo Baia, nada contra o rapaz não tem culpa de não ser jogador pro Fluminense, mas ele não para de entrar. Não era para ter entrado o Lavega hoje, no lugar, em vez de voltar o Paulo Baia, colocar o Lavega? Eu já comentei isso no Twitter, quando estava com 20 minutos do segundo tempo. Eu tiraria agora o Senna, que o Senna é um cara, até comentei depois que ele fez o gol. Já olharam para o uniforme do Senna? O Senna divide todas, corre em todas, ele pode ser maluco, mas ele é um cara decisivo, ele incomoda. Pela direita, pela esquerda, pelo centro, ele incomoda. A maior prova disso foi o segundo gol. Ele entrou no meio, em facão, matou no peito, o cara cortou e o Everaldo fez o que o centroavante tem que fazer, escolheu um canto e cabeceou, sem defesa. Agora, vai tirar o Senna e o Arias, porque o Arias hoje repetiu o jogo dele contra o Atlético Mineiro. O Arias foi horroroso. O Arias hoje fez aquela jogada uma jogada do Samuel Xavier para ele, um passe espetacular. Ele foi até a linha de fundo, olhou, viu o Ganso e jogou para trás. O Ganso chutou e perdeu o gol, e o cara tirou. Não foi o goleiro, não, foi um cara que tirou. Depois, o que o Arias fez mais? Nada. O Arias errou absolutamente tudo. Aí eu fiquei pensando uma coisa. Deram controle de carga pro Keno, pro Thiago Silva, que ficou 2 jogos sem jogar, jogou um agora e teve de novo descansado. Não sei que controle de carga é esse. Agora, o Arias, que vem carregando o time nas costas, joga todo o jogo, não é substituído, esse cara não sai. Não era para ter um controle de carga no Arias? Eu acho que isso é uma coisa tão na cara da gente. O Arias não jogou, não. O Arias foi o pior jogador do Fluminense hoje, na minha opinião, foi o Arias. Porque é inadmissível. O cara foi para a direita, foi para a esquerda, foi para o centro, ele não fez nada. Errou passes, saiu, tentou driblar e não conseguiu. Não deu nem chute para gol, que ele sempre dá um ou outro chute, nem isso ele fez hoje. Muito mal. Aí eu falei, não é hora de colocar agora o Riquelme e o Lavega? Mas ele colocou o Riquelme e o Paulo Baia. E o Riquelme não fez nada. Segundo jogo que o Riquelme entra e não faz nada. Riquelme não fez nada hoje, ele perdeu tudo. Contra o Juventude ainda perdeu uma bola, deu uma bola mal atrasada, que o Samuel Xavier levou um cartão para poder salvar tudo. Como foi o caso hoje do Thiago Santos, que fez um tackle
jogada de futebol americano, o cara cai agarrado com o outro porque o nosso amigo Paulo Baia deu a bola pro cara. Agora, por que o Lavega não tem chance? Por que o Lescano tem que entrar faltando 15 minutos? Não é para testar essa molecada? O Isaac também entrou e não fez porra nenhuma. Mas também não entrar assim no jogo desse, o cara tem que, para ser testado legal, ele tem que entrar com um time sério, precisando jogar. Mas bota o cara só nessas furadas, o cara pega na bola 2, 3 bolas e acabou. O Lescano pegou na bola 5 vezes, em 15 minutos. O Riquelme também não fez nada. E o Isaac também pegou na bola umas 8, 9 vezes e também não fez nada. Fez sim. O Isaac pegou uma bola, jogou, se não me engano, para o Paulo Baia por cima, uma bola de quem sabe jogar bola. O Isaac sabe jogar bola. Mas o nosso treinador é uma porcaria. Sem brincadeira. Nosso presidente é refém de empresário, porque o Paulo Baia não era para estar jogando no Fluminense. Ele pode até fazer o gol do campeonato mundial e de ganhar um título. Eu vou ficar feliz, faz uma estátua para ele, mas como jogador de futebol ele não existe. É um cara que luta, tudo, mas não dá no Fluminense. Agora você tem um garoto que é para ser testado. Esse não é testado. Esse não é testado. E o Fluminense gastou uma grana nele. Quer dizer, só quem acha. Hoje o Michel Araújo fez outro gol. Fez gol domingo, fez gol hoje pelo Bahia. A gente não testa, os caras vão embora. São caras novos, porque o Michel Araújo tem hoje 25 anos. Daqui a pouco o Bernal vai embora com 21, vai o outro com 21, vai o outro com 20, aí explode outro time. Por quê? Porque teve chance de jogar. E o Renato Gaúcho, com toda sinceridade, é um treinador de 0 a 10, 2. Ele é um cara bom de papo, isso acabou. Mas não tem um esquema. O Fluminense não apresenta absolutamente nada. Nada. O Fluminense não apresenta nada. Nós ganhamos de um time hoje, porra, mas muito fraco. Muito fraco. E quase por 30 minutos engrossamos um jogo. Pô. Quer dizer, é um negócio inacreditável isso. Era pra gente estar falando aqui, pô, se tivesse jogado feito 5-1, 4-1, do jeito que foi, mas mandando no jogo, não. A gente empatou o jogo, acabaram os caras acabaram. Os caras não conseguem trocar 3 passes, perdiam bola. Então a gente vê o Fábio, o que o Fábio fez hoje? Nada. Levou um gol, coitado, mas não teve culpa de nada. Samuel Xavier, os caras caíram em cima dele, mas o Samuel Xavier, além de ter feito um gol, enfiou uma bola lindíssima pro Arias. Inácio e Thiago Santos. Os caras, durante 30 minutos, os caras vendidos, pô. Vocês podem reparar, os caras faziam. O cara ia na linha de fundo, sentava para trás, não tem como tirar. Os caras estão vendidos, porque fica 2, 3 contra 2. É só olhar, não precisa ver, pensar como isso. Ver o jogo, porra. Tá acontecendo isso toda hora. Então os caras. Aí quando o cara começa a dar bico para qualquer lugar. Porque é melhor do que tentar sair jogando. Ah, o cara não tem classe, não é para ter classe. Pô, o negócio estava feio. Fuentes, muito bem. Fuentes é um baita do lateral esquerdo. Fuentes foi essa é uma grande contratação do Fluminense. Não foi caro, belo de um jogador. Hércules e Nonato. Marcando são. Hoje o Hércules não jogou como jogou contra o Juventude. Talvez porque quando eles tinham jogado com três volantes, ocupam mais o meio de campo do que jogar como nós jogamos. Né? O Ganso joga muito lá na frente. Embora o Ganso agora está correndo. Isso a gente tem que falar. O preparo físico do Ganso melhorou muito. Mas é para o Ganso jogar com 4-4-2. Porque só o Ganso ele não resolve. Porque a gente precisa de gente ocupando o meio de campo. Ele não ocupa. Então não dá. Não dá. Tem que jogar com 4. Mas aí o Martinelli não. O Hércules e o Nonato, depois que a gente empatou o jogo, eles começaram a aparecer, tomar todas as bolas, muito mais pela fraqueza do outro time. Eles não estavam bem no jogo, não. Nem o Nonato ainda fez uma jogada de linha de fundo no primeiro tempo pela direita. Ganso jogando na frente, né? O Ganso não é um cara que joga mais no meio de campo. O Ganso joga do grande círculo para frente, do nosso lado para frente.
Ele sabe passar a bola e fez. A assistência que ele fez foi uma assistência bem comum. Acho que ele não queria fazer o que ele fez. Ele queria passar para o Samuel Xavier, mas não passar para o Samuel Xavier. Ninguém esperava que ele fizesse o que ele fez. Matar a bola parecia que ia correr dele, ele bateu para não perder a bola. Só que bateu bem pra caramba. Arias, na minha opinião, pior do time. Principalmente que o Arias é o Arias, né? O Arias não fez, tirando aquele centro pro Ganso, não fez nada. Nem escanteio bem ele bateu. Não acertou um centro. E olha que isso é uma das coisas fortes dele. Então, o Arias foi horrível. Everaldo fez o que se espera dele, um gol. Estava lá perturbando, fez um gol. Nada a reclamar. Ele está ali para fazer gol. Ele teve uma chance de fazer gol. Fez. Isso é outra coisa. Vocês repararam quantas bolas o Everaldo recebeu para concluir? Só essa. Ele fez o gol. Aliás, ele não recebeu, né? Os caras rebateram mal e ele estava ali junto com o Serna e ele cravou. Serna, incansável. Você vê pelo uniforme do Serna. Serna ele é um camarada. Ele às vezes tem dificuldade de matar a bola, mas mata. Mas ele está sempre ali perturbando. Ele faz jogada de linha de fundo pela direita e pela esquerda. Pela direita e pela esquerda. Ele é um cara muito incisivo e muito rápido. E aquela bola que teve duas bolas que ele se antecipa, inclusive, ao Everaldo. Um gol parecido com o que ele fez contra o Sport. Ele veio na corrida, ele tomou a frente do Everaldo e cabeceou. Hoje ele tentou fazer de novo, ele foi de cabeça, o cara foi de pé, o cara conseguiu tirar e botar para escanteio. E também, hoje, na hora do gol do Everaldo, ele veio em facão, passou à frente do Everaldo, matou no peito, o cara rebateu, o Everaldo fez o gol. Ele é muito desagradável. Eu gosto muito do Serna. É um jogador que não se cansa, não se esconde e tem feito gols. O Serna deve ter uns 8 gols de 8 a 10 gols em menos de um ano. Eu me lembro que contrataram ele, o cara só tem 3 gols. Aqui no Fluminense, em menos de um ano, ele já deve ter de 8 a 10 gols. Então o cara é desagradável, ele faz uns gols importantes, ele não se esmorece, ele é um cara legal, eu gosto. Paulo Baia tentou fazer uma jogada, até fez a jogada de linha de fundo. Então quando ele entrou, depois não fez mais nada. Isaac não fez nada. Guga correu pra caramba. O Guga jogou legal, mas já pegou o time deles mortão, né? Não deu nenhuma mancada, não deixou buraco nas costas. Riquelme não fez nada. Nada. Lescano pegou na bola 5 vezes. Não é pra ser. Esses moleques não são pra jogar assim. O ideal seria que ele estivesse ganhando um jogo de 3 a 0 e ele fizesse todas as substituições no intervalo. Nós vamos começar com outro jogo. Mas eu não vejo capacidade do Renato de dar instruções. Com toda sinceridade. Eu estou falando isso agora pelo seguinte: nós estamos no início do Campeonato Brasileiro, ainda não completamos 25% dos jogos. Estamos com 9 jogos, né? 9 jogos de 38, está quase com 25%. Mais um jogo agora a gente já passa de 25%. Então a gente está ali na parte de cima da tabela, mas agora a gente vai começar a pegar os adversários ruins, mais difíceis. E digo mais, se a gente entrar contra o Vasco, com esse esquema, Fernando Diniz vai sair feliz da vida do estádio. Porque vai ganhar. Porque vai ganhar. O Vasco não é uma aparecência. Se entrar com 3 no meio de campo, com o Ganso lá na frente, o Ganso tem que ficar lá na frente. Só que o meio de campo tem que ser ocupado. Joga com 4 caras no meio de campo. Deixa Arias e Everaldo. Deixa Arias e Everaldo. Tira o Serna. Tira o Keno. Não é jogo. Isso aí, para você ficar no 4-3-3, você começar a levar um gol. Que a gente pode atacar muito bem com 4-4-2. Muito bem. Porque o Nonato aparece para chutar, o Martinelli aparece para chutar, o Hércules aparece para chutar. Pô, eles pode subir um desses aí, pode subir o Hércules junto, pô. Ou o Martinelli ou o Nonato, no lugar do Canóbio, no lugar do Keno, no lugar do Serna. Mas você fecha o meio de campo. Se jogar com o Vasco, mesmo o Vasco sem Felipe Coutinho, jogar nesse esquema de 4-3-3, lá na frente você tem o Arias puxando um contra-ataque, tem o Ganso e o Everaldo,
Nós vamos tomar um cacete. Então eu estava conversando isso no grupo de Zap. A gente vai gastar dinheiro no Ilharão, porque vai acabar trazendo essa porcaria. O Ilharão é mais do mesmo. É um Otávio. Aí depois vai trazer um outro atacante, tipo o Ilharão. Vai trazer um cara de defesa, tipo o William Arão. Aí você vai somar o salário desses caras todos, mais os direitos federativos. Aí vai dar mais 4 milhões por mês. Pelos jogadores, dá no mínimo 2 milhões e 800 por mês. Vamos botar 2.400. 800 mil para cada um. Eu prefiro trazer, em vez de trazer esses 4, manda o Renato embora e traz o Luiz Castro. O Luiz Castro não ia se compor com panela, porque no nosso time existe uma panela. A gente nota que tem a panela. A gente sabe que o ambiente não está bom no Fluminense, não está bom. Basta você conhecer um mínimo de futebol. E aquele time não está se falando direito, não. E o Renato também não está falando direito com o time, não. E eu traria um técnico que não se compõe com um empresário, não se compõe com um presidente, não se compõe com o próprio time. Olha, eu quero jogar assim, senão eu vou barrar. Pronto. E é um cara com novos pensamentos e que é um cara que vê o jogo. Mostrou isso no Botafogo. Mostrou isso no Botafogo. Então eu ia buscar, tocaria, em vez de contratar um monte de jogador, contrataria um técnico, um treinador, com todas as letras maiúsculas. Porque infelizmente Fernando Diniz é um jogador, um rapaz que tem pensamentos próprios, isso é legal. Mas ele ainda não notou que se ele não se atualizar, ele não vai mais a lugar nenhum, vai só ser contratado e se mandar embora 3 meses depois. Mano Menezes é um cara muito sério, muito direto, só que ele tem um esquema de jogo que já é ultrapassado, ele precisa se modernizar. E o Renato não é nada. O Renato é bom de papo. Minha opinião. Pode ser que se ele for campeão eu vou ficar feliz, vou botar acender vela para ele, pagar promessa na Igreja da Penha, mas eu acho muito difícil mesmo. E queria mandar um abraço pro meu amigo Luiz Onofre, que foi o cara que ganhou a rifa da Dorinha. Fiz questão de botar hoje na chamada uma fotografia minha com a Dorinha, com a camisa do Fluminense. Vocês podem reparar, inclusive, que ela está de fralda, mas ela está começando a querer ficar em pé, o que é legal. Falou, gente. Saudações tricolores e até sexta-feira. Que amanhã eu tenho muita coisa para fazer, não vou poder gravar. E esse vídeo está saindo agora praticamente já amanhã. Ele vai sair amanhã, porque já são 11 horas da noite. Tá legal? Saudações tricolores e tomara que o Renato leve uma pancada na cabeça e comece a ver que ele está sacaneando o próprio Fluminense ao não colocar jogadores que o Fluminense contratou por alguns milhões.